Olá, crianças, tudo bem? Olha só, hoje a nossa aula de história vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu tenho o hábito de colocar as anotações no quadro para vocês. Como estamos dando revisão, né, e estamos continuando na revisão, que em parte a revisão é muito bom, né, porque fixa mais, eu fiz um resumo para vocês e ao passo que eu vou lendo, eu vou falando alguma coisa, tá? Então, esse resumo que eu fiz para vocês, eu peguei da página 206, que fala sobre a extensão do território brasileiro, e fui até as 216 por aí. Então, vamos lá. Devido à extensão do território brasileiro, né, houve a necessidade de que as terras fossem divididas. Vocês estão lembrados disso? Essa divisão de terra nós chamamos de capitanias hereditárias, ou seja, as terras foram divididas em 15 lotes, tá? E aí passaram a ser chamadas de capitanias hereditárias. Sendo que dessas capitanias hereditárias, dessas 15, somente duas prosperaram, que foram a de São Vicente e a de Pernambuco. Durante o fracasso, tá? Porque houve uma decadência nas capitanias, acabei de falar que somente duas prosperaram, de modo que as outras fracassaram. Então, durante esse fracasso, o rei de Portugal, esse novo sistema, né, que foi instituído por Dom João III, prometia, no caso, várias mudanças. Foi aí que surgiu o governo geral. Vocês estão lembrados que eu falei? Nesse governo geral, nós tivemos 3 governadores. Tivemos o Tomé de Souza, que foi entre 1449 a 1553, o governo dele. E nesse governo foi onde vieram para cá alguns jesuítas, né, dentre eles José de Anchieta, e fundou a cidade de São Salvador, na Bahia de Todos os Santos, que no caso é a primeira capital do Brasil. Trouxe também vários outros padres, tipo Manuel da Nóbrega, tá, que houve a introdução da criação do gado no Nordeste e também o desenvolvimento da agricultura. Isso no governo de Tomé de Souza, tá? Que foi entre 1549 e 1553. Depois foi o outro governo, que foi o Duarte da Costa. Duarte da Costa foi entre 1553 a 1558. Nesse governo Duarte da Costa houve fracassos que prejudicaram a administração. Que fracassos foram esses? A invasão francesa no Rio de Janeiro, tá? A Confederação dos Tamoios, os Tamoios no caso foram os índios, né, que se aliaram aos franceses para derrotar os portugueses. Isso tudo dentro do governo de Duarte da Costa. O desentendimento com o governo geral, mas houve também a fundação do Colégio de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554. Esse colégio deu origem à cidade de São Paulo, tá? Foi a partir daí. E no governo de Mendes Sá? No governo de Mendes Sá, que foi entre 1558 a 1572, ele recebeu problemas do governo de Duarte da Costa, mas aí o que ele fez? Ele pacificou os índios, acabando com a Confederação dos Tamoios, tá? Expulsou os franceses do Rio de Janeiro com o auxílio do seu sobrinho, que era Estácio de Sá, e também com o auxílio dos colonos e índios, tá? E Estácio de Sá, ele fundou a povoação de São Sebastião do Rio de Janeiro, que deu a origem à cidade o estado do Rio de Janeiro, né? Que é a segunda capital do nosso país, que é o Brasil. Muito bem. Entre 1500 e 1600, o comércio europeu se expandiu. Tá? Aí a chegada dos padres jesuítas com o objetivo de fazer o quê? Catequizar os índios. Catequizar os índios, na realidade, seriam ensinar eles a maneira de convivência melhor, fazer com que eles deixassem menos brigas, tá? Então, o objetivo dos jesuítas com os índios foi um desses aí. Depois de convertidos, os índios convertidos ao catolicismo, os índios eles eram levados ao aldeamentos, tá? Chamados de missões. Lá eles aprendiam com os jesuítas outros ofícios, tá? E técnicas de agricultura também. E ficou nesse esquema a catequização
dos índios com relação aos jesuítas. Manuel da Nóbrega aí entrou e José de Anchieta fundaram vários colégios. Eles dois foi um dos organizadores da fundação de vários colégios. E um desses colégios foi o Colégio de São Paulo, em Piratininga. Isso foi no ano de 1554. Os índios aprendiam a ler, a escrever, e assim eles cresciam, tá? E nesse espaço, os índios também foram perdendo um pouco das suas origens. O objetivo também era que eles aprendessem o nosso idioma, o português. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil, tá? O nosso país, no caso, foi colônia de Portugal desde o século XV até o início do século XIX. Vocês estão lembrados que eu cheguei a falar sobre isso? Nesse período, o Brasil era a extensão de Portugal, que era dominado por ele. Portugal, no caso, era a metrópole, onde ele tomava todas as decisões, tá? Políticas, econômicas, sociais, tá? E os colonos, no caso, nessa época, eles eram obrigados a obedecer, tá? Era obrigado, não tinha escolha, tinha que obedecer e ponto final. E o preço dos produtos que eram utilizados para poder o crescimento do país eram fixados pelos portugueses, tá? E somente com o auxílio deles, ou seja, eles era que dava a determinação do que tinha que ser vendido. Sendo que nessa época não podia ser vendido nenhum produto que houvesse uma concorrência. Tinha que ser algo que não houvesse concorrência e tinha que ser produto que não fosse ali do mesmo local. O Brasil podia fazer comércio, com certeza. Portugal só perdia a venda de produtos que dava lucro no mercado europeu, tá? Ele proibia o plantio e a confecção de produtos que fosse de Portugal, para não haver concorrência, como eu acabei de falar. Esse acordo, na época de Portugal, que era a metrópole, ficou conhecido como Pacto Colonial, tá? Aí que entra o produto cana-de-açúcar. Naquela época, a cana-de-açúcar era um produto assim de luxo. Era um produto de luxo que nem todo mundo podia utilizar. E por ser explorado, ele era muito valorizado na Europa, tá? No início do século XV. Era artigo de luxo, como eu acabei de falar, que servia até de dote para o casamento de rainhas, princesas, tá? E o outro fato que contribuiu para que esse produto crescesse foi o clima úmido e quente, que fez com que esse produto crescesse aí. Então, eu fiz para vocês um resumo desde o início, tá? Onde o Brasil o território foi extenso, onde houve a necessidade das divisões da capitania, até o produto da cana-de-açúcar. Sendo que, qual a tarefa que vocês vão ter agora, tá? Vocês vão, no caderno de vocês vão pegar o livro, vão pegar a página 206 até a página 224, vão dar uma lida, tá? Todo esse conteúdo, eu já fiz um resumo aqui para vocês bastante, e vocês vão destacar aí no caderno o que mais chamou a atenção de vocês. Se foi a parte da cana-de-açúcar, se foram as capitanias hereditárias, tá? Se foi a pacificação dos índios, vocês vão citar. Sendo que é bom que vocês deem uma relida em todas essas páginas. Veja bem, não é para vocês copiarem essas páginas, porque não tem nem lógica, tá? Mas há uma necessidade que vocês deem uma relida em todas elas, para que vocês vejam o conteúdo que mais chamou a atenção de vocês. E se vocês quiserem fazer uma pesquisa, né, na internet de algum conteúdo, tipo com relação às duas capitanias que prosperaram, que foi São Vicente, no caso, em Pernambuco, que eu já passei essa pesquisa, mas de repente você escolheu São Vicente, não escolheu Pernambuco, você pode ver a de Pernambuco. Enfim, tem também o desempenho da cana-de-açúcar, como é hoje esse desempenho, como que funciona. Vocês é que vão usar a criatividade de vocês como conteúdo, como tarefa de aula em cima da matéria dessa disciplina de história, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Beijo!